Não espere mais. A hora de prosperar é agora. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 15. Achou aí? Vou começar a leitura no versículo 22. Está com a Bíblia aberta? Pronto? Presta bem atenção, porque isso aqui pode transformar a sua vida de verdade. Versículo 22. Assim como todos morrem em Adão, do mesmo modo todos serão trazidos de volta à vida em Cristo. Cada um, porém, em seu próprio tempo. Cristo é o primeiro, e depois, na sua vinda, os que pertencem a Ele. E depois disso vem o fim, quando Jesus entregar o reino a Deus, o Pai. Isso acontecerá quando Ele tiver anulado todo governo, autoridade e poder. Isso é extraordinário. Isso nos mostra que até que todas essas coisas sejam submetidas ao Pai, é Jesus quem detém todo o domínio, autoridade e poder. Agora olha o versículo 25. Eu quero que você leia esse comigo. Vamos lá. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Lê de novo. Isso aqui, essa palavra, é uma das razões pelas quais eu não aceito quando alguém me diz que isso ou aquilo está reinando. Não aceito, não concordo, porque quem reina é Jesus, e eu estou reinando com Ele. Não me venha dizer que qualquer outra coisa está no controle. Pode até parecer, mas eu sei a verdade. Sou cidadão do reino. Você também é. Nós pertencemos a Sião. Somos filhos desse reino. Então não podemos falar como quem é de fora. Nada nem ninguém está reinando. Só Jesus. Só Ele. Meu sapato pode estar na moda. Minha roupa pode estar bombando. Mas quem reina é Jesus. Agora veja isso. Ele deve reinar. Está escrito, Ele deve reinar. Até quando? Até que todos os inimigos estejam completamente vencidos debaixo dos seus pés. Isso quer dizer que Ele governa sobre tudo. Sobre demônios, sobre o inferno, sobre a morte. Sim, sobre enfermidades também. Sobre dores de cabeça, sobre o câncer, sobre qualquer tumor. Nada escapa ao domínio dele. Ele deve reinar até que tudo esteja debaixo dos seus pés. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele reina sobre a escassez, sobre toda falta. É como Davi disse, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele reina sobre tudo isso. E até que cada inimigo seja silenciado, que não possa mais se manifestar, Ele reinará. Enquanto algo estiver falando no meu corpo, como um tumor ou uma dor, ele está em oposição ao reinado de Cristo. E eu me recuso a aceitar isso. A palavra de Deus tem autoridade em mim. Eu não acomodo a doença, nem a falta. Não aceito. Você entende agora porque eu amo tanto a palavra, porque ela me revela a verdade. Jesus reina. Reina nos meus ossos, no meu sangue, na minha pele, da cabeça aos pés, até nas pontas dos dedos. Jesus reina em cada célula do meu corpo, em tudo que sou. É disso que essa passagem está falando. Ele deve reinar até que todos os inimigos estejam debaixo dos seus pés. Agora olha o versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Repara nisso, não diz que será apenas derrotado. Ele será destruído. Isso mostra que, mesmo já derrotados, os inimigos ainda se manifestam. Por isso ele está reinando sobre eles até que não tenham mais como se expressar. E no verso 27, porque Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele já fez isso de forma legal, segundo o céu. Vou te mostrar isso melhor. Ele já colocou tudo debaixo dos pés de Jesus. Quando a Bíblia diz isso, está mostrando que Deus Pai já entregou esse domínio. Só há um que não está debaixo dos pés de Jesus, o próprio Pai. Então, se você não é o Papai do céu, qualquer que seja o seu nome, você está debaixo dos pés de Jesus. Agora vem comigo em Romanos 5. É por isso que você precisa conhecer sua Bíblia, estudar ela. Romanos capítulo 5. Vamos personalizar isso, tá bom? Porque a palavra só se torna real quando você faz dela pessoal. Lembra o que Jesus disse? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso vale para sempre. Olha o versículo 17 de Romanos 5. Se pela ofensa de um só homem, lembra de Adão? A morte passou a reinar. Quanto mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo.
A morte passou a reinar por causa de Adão. Mas agora, em Cristo, quem reina somos nós, com Ele, por Ele e em Ele. Glória! Vocês conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Então prestem atenção. Escutem com cuidado. Isso é muito importante. Ouçam isso. Houve um homem chamado Abrão que um dia teve um encontro com Deus. Seu nome era Abrão, o que quer dizer pai exaltado, ou também pai presumido. Era como se fosse alguém que estava destinado a ser pai, mesmo sem nunca ter tido filhos. Sim, ele não tinha nenhum filho. Ainda assim, em sua casa havia 300 servos que nasceram sob seu teto. Vocês estão acompanhando isso? Pois bem, Deus falou com Abrão e disse: eu vou te abençoar e farei de você uma bênção. Abrão acreditou nisso, mas de maneira intelectual, racional. Foi algo que ele entendeu com a mente, mas não assimilou com o espírito. Isso durou até o dia em que Deus o chamou para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Abrão saiu, olhou para cima, começou a contar 1, 2, 3, logo percebeu que eram incontáveis e disse: Senhor, são muitas. Foi aí que Deus afirmou: assim será a sua descendência. E naquele momento, a Bíblia diz que Abrão creu de verdade. Foi a primeira vez que ele acreditou com o coração. E então Deus lhe disse: agora seu nome vai mudar. Você não será mais chamado Abrão, e sim Abraão, que quer dizer pai de multidões. Porque Deus entende que o nome de alguém está diretamente ligado ao seu propósito. O nome de uma pessoa carrega seu destino. Compreende isso? Toda vez que Deus muda o nome de alguém, Ele está apontando para o novo destino dessa pessoa. O nome dela precisava alinhar-se com aquilo que ela se tornaria. Veja o exemplo de Jacó. Ele recebeu esse nome porque, ao nascer, segurava o calcanhar de seu irmão. Por causa disso, seu pai o nomeou Jacó, que significa trapaceiro, enganador, aquele que passa a perna. E o que aconteceu? Ele viveu de acordo com esse nome. Enganou seu irmão, roubou sua bênção com a ajuda da própria mãe. Vocês estão entendendo? Ele viveu como um enganador, até que um dia encontrou Deus. Um anjo apareceu e lutou com Jacó durante toda a noite. Quando amanheceu, o anjo quis ir embora, mas Jacó insistiu: não te deixarei sem me abençoar. E o anjo respondeu: não posso te abençoar. Jacó perguntou por quê, e o anjo respondeu: diga-me o seu nome. Jacó disse: meu nome é Jacó. E o anjo respondeu: é por isso que não posso te abençoar. Deus não podia abençoar Jacó com aquele nome. E foi nesse momento que o nome dele foi transformado. Porque o nome define o destino. Você entende isso? Olha o caso de Jabes. Quando nasceu, sua mãe estava passando por muita dor e sofrimento. Por isso, deu ao filho o nome de Jabes, que quer dizer dor, sofrimento. E sua vida refletia exatamente isso: amargura, dificuldades, aflições. Até que um dia ele clamou a Deus: ó Senhor, abençoa-me, muda o meu destino. Mas para isso acontecer, o nome também precisava ser mudado. E quando Jesus encontrou Pedro, seu nome ainda era Simão. Simão significa um caniço que balança ao vento, instável, inconstante. Enquanto era Simão, ele não poderia seguir Jesus plenamente. Até que um dia, Jesus perguntou aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Isso porque Deus não muda o nome de ninguém sem antes um ato de fé vindo da própria pessoa. É necessário que você reconheça pela fé quem Deus é, para que Ele possa dizer quem você é. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai. E então declarou: tu és Pedro. Antes ele era Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas ou João. Mas agora era Pedro. E o que significa Pedro? É como quando você tropeça numa pedra que parece pequena, mas ao tentar movê-la, percebe que está firmemente presa a uma rocha muito maior. Essa pedrinha, parte de algo imenso e firme, é o significado de Pedro. Uma pedra, sim, mas que é parte de uma fundação sólida. Jesus disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Ele mudou o nome de Simão. Agora pense: eu não sei como te chamam.
Não sei que nome sua mãe ou seu pai escolheram, mas se esse nome não está alinhado com a verdade de Deus, não o aceite. Seu nome é o seu destino. Você precisa entender isso. Precisa compreender. Precisa ser transformado. Não importa se você cresceu com esse nome. Se aos olhos de Deus ele está errado, precisa ser corrigido. Há nomes que carregam maldições, nomes que invocam a morte, como morte é Deus ou a morte é Senhor. Isso precisa mudar. Caso contrário, essas palavras terão efeito na sua vida e na de sua família. Toda vez que algo bom começa a florescer, é cortado. Todo início de sucesso é interrompido. Por quê? Porque a morte está dominando. E você se pergunta, por que isso acontece? Eu te pergunto, qual é o seu nome? O seu nome define o seu destino. Você entendeu isso? Não importa quem escolheu esse nome. Pode ter vindo de sua família, da cultura, da tradição. Mas se não estiver alinhado com o propósito de Deus, você não precisa continuar respondendo a ele. Mesmo que venha do seu sobrenome, que seja herdado da linhagem da sua mãe ou do seu pai. Não importa. Você pode mudar. E é necessário mudar. Se estiver carregando maldição, dor ou medo, Jesus diz, escolha hoje a quem você vai servir. E ouça bem, até agora você pode ter vivido sem saber, na ignorância, mas agora você ouviu. E agora que ouviu, é sua responsabilidade agir com base nisso. Você precisa rejeitar esse nome. Você ainda está comigo? Ainda está ouvindo? O nome pelo qual você escolhe se identificar é o nome com o qual Deus passará a te chamar. Vou te dar um último exemplo. Saulo de Tarso. Esse era seu nome original, Saulo. Mas em algum ponto da caminhada, ele passou a se identificar como Paulo, que significa pequeno, porque ele era pequeno fisicamente, de estatura baixa. Então ele escolheu esse nome para si. Note bem, não foi Deus quem lhe deu esse nome. Ele mesmo o adotou. Mas na próxima vez que Jesus falou com ele, já o chamou de Paulo. Ele respeitou o novo nome, porque foi um nome assumido com humildade e fé. O que estou dizendo é que Deus vai te chamar pelo nome com o qual você se identifica, aquele nome que você escolheu para si. Em outras palavras, será que no mundo espiritual você tem respondido por esse nome? Você assina com ele? É esse o nome que você carrega. No céu, será que você é reconhecido por esse nome? Ele está ligado ao seu destino? Se não estiver, talvez seja a hora de mudar. Ainda está aí comigo. Aleluia. Eu disse, aleluia. Agora, por que Paulo escolheu se chamar assim? Vou te explicar. Paulo foi um homem que recebeu uma abundância extraordinária de revelações divinas. Ele passou 3 anos na Arábia, sendo instruído diretamente por Deus. Depois dessa jornada, ele decidiu assumir uma postura de humildade diante de Deus e diante das pessoas. Por isso ele escolheu se identificar com o nome Paulo, que significa pequeno. Você consegue perceber isso? Ele decidiu se tornar pequeno perante os olhos dos outros e perante o Senhor. Mais tarde, ao estudarmos os escritos dele, especialmente em 2 Coríntios, capítulo 12, descobrimos que ele fala sobre um espinho na carne, um mensageiro de Satanás enviado para golpeá-lo, para que ele não se exaltasse demais por causa das revelações incríveis que recebeu. Há tanto para falar sobre isso. Eu poderia pregar por semanas apenas com esse conteúdo. Mas por enquanto, vamos para Romanos, capítulo 5, verso 17. Você ainda está aí? Ótimo! No versículo 17 ele diz, porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais. Veja, ele não está dizendo que a morte reina agora. Ele diz que ela reinou. Isso já aconteceu. Foi antes de Jesus vir. A morte dominava. Lembre-se do que está escrito em 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E a Bíblia afirma que Jesus se tornou um conosco, se submeteu à morte, como lemos em Hebreus 2:14. Para quê? Para, por meio da morte, destruir aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Aleluia! Então, voltando ao versículo 17 de Romanos 5, se pela ofensa de um homem a morte reinou por esse, muito mais do que o poder da morte, reinarão em vida aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Você está entendendo isso? Quem são esses que recebem a abundância da graça? Está falando de nós.
A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E quem recebeu o dom da justiça? Somos nós. Justiça é um dom. Ele nos diz que aqueles que recebem abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida. Em vida, a Bíblia ampliada diz, reinarão como reis na vida. Como reis, não está falando do céu. No céu você não terá demônios para subjugar. O reinado é aqui, agora. Lembra o que diz em 1 Coríntios 15, 25? Ele deve reinar até que todos os inimigos estejam debaixo de seus pés. Como Jesus reina hoje? Através de nós. De que forma? Deixe-me mostrar. Hebreus, capítulo 2. Eu encontrei a saída. Glória a Deus. Ele colocou um cântico no meu coração. É um cântico de louvor. Eu não posso ser derrotado. Eu tenho vitória. Aleluia. Vivo em alegria. Vivo em paz. A vitória é minha. A saúde é minha. A prosperidade é minha. Glória a Deus. Vamos para Hebreus 2, verso 6. Mas alguém, em certo lugar, deu testemunho, dizendo: que é o homem para que te lembres dele? Está citando os Salmos. Provavelmente Davi, ou filho do homem, para que o visites. Verso 7. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos. Mas a tradução correta é, por um pouco de tempo menor que Elohim. Elohim é o plural de Deus, às vezes traduzido como anjos, mas aqui está falando da divindade. Ele continua, tu o coroaste de glória e honra, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Está falando do homem. Sim, do homem. Você entende? A criação está debaixo da autoridade do homem. Verso 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ouça, todas as coisas foram colocadas debaixo do homem. Vírus, bactérias, sistemas, tudo está sujeito ao homem. É o que a Bíblia diz. Tudo. Mas olha só. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Legalmente, Deus já submeteu tudo ao homem. Mas, na experiência prática, muitos ainda não vivem essa realidade. Um homem doente, deitado numa cama, por causa de um mosquito, um sistema econômico que impede uma pessoa de comer, ainda não vemos que tudo esteja sujeito ao homem. Mas olhem para Jesus. Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, talvez 12.000 pessoas, com o lanche de um menino. Não havia comida, mas ele multiplicou. Não havia dinheiro, mas ele mandou Pedro pegar um peixe com uma moeda na boca. Jesus não se curvou à necessidade, ele reinou sobre ela. Ele estava no barco, o mar em tempestade, os discípulos desesperados. Jesus dormia. Eles o acordam. Mestre, não te importa que pereçamos. Ele se levanta, fala com o mar. Paz, aquieta-te. E houve grande bonança. Quem é este que até o mar obedece a sua voz? Moisés estava diante do mar vermelho. O povo pressionava. Os egípcios vinham atrás. Deus disse: por que clamas a mim? Levanta o teu bordão e divide o mar. E Moisés fez isso, e o mar se abriu. Josué chega ao Jordão, e Deus diz: mande os sacerdotes irem na frente. Quando os pés deles tocam a água, o rio se abre. Elias vem com Eliseu, toca com seu manto o Jordão e ele se abre. Depois, Eliseu faz o mesmo, sem oração, apenas com fé e autoridade. Mas agora vem Jesus. E Jesus não orou, não tocou, não pediu que o rio se abrisse. Ele simplesmente andou sobre as águas. Glória a Deus! Você não serve ao Deus de Moisés, nem ao Deus de Josué, nem ao Deus de Elias ou Eliseu. Você anda com Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você não precisa mais abrir o mar vermelho. Você anda por cima dele. Anda sobre as águas. Anda sobre os problemas. Anda sobre a crise. Aleluia! Eu encontrei uma saída. Eu estou andando sobre a água. Eu estou andando sobre a crise, sobre o medo, sobre a pobreza. Eu me recuso a ser doente. Me recuso a ser pobre. Me recuso a ser derrotado. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou mais que vencedor. Aleluia! Louve a Ele. Louve. A vitória é sua. A vitória é sua. A vitória é sua. Aleluia! Se você se sentiu tocado por essa revelação celestial, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e continue a jornada conosco.
Que a paz e o mistério de Deus estejam sobre você. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.